O Desejo de Lilith. Escrito por Ademir Pascale. Um descuido dos tradutores da Bíblia revelou o pior dentre todos os demônios. Um velho e decadente detetive de polícia investiga um macabro suicídio, mas o que ele não sabia era que sua vida estava por um fio e seria envolvido em uma conspiração contra toda a humanidade. Uma palavra-chave, transliteração de uma palavra hebraica repetida em 63 trechos da Bíblia, dará início à mais sombria das investigações. Uma organização secreta milenar abriga incríveis segredos e bizarras e inimagináveis personagens. A final, OK Tyria M. Coman Pateo, Vlad Tepes, Ursabit Bathory, John Milton, Thomas Chatterton, Mary Shelley, Percy B. Shelley, Robert L. Stevenson, Alistair Crowley E. Jim Morrison. Capítulo 5. Novos manuscritos descobertos e um segundo suicídio. Diário, 6 de janeiro de 1979. Apesar da terrível dor de cabeça por não ter conseguido dormir, poderia rotular esta manhã como tranquila. Hoje, exatamente às 8 horas, meus vizinhos Maverick e Suzette vieram me acordar. Suzette, exageradamente maquiada como sempre, trouxe um delicioso café da manhã, com pães de queijo, frutas, café e suco de laranja. Maverick trouxe apenas um radinho de pilhas. Posicionou-o sobre a mesa da cozinha e sintonizou numa rádio de hard rock, pegando o comecinho de Suicide, do Thin Lizzy. Ao ouvi-la, viajei nos pensamentos, dentre os quais posso destacar um ocorrido em dezembro de 77. 17 de dezembro de 1977. Resolvi andar um pouco pela Avenida Liberdade para espairecer e, como não assisti à TV havia vários dias, decidi parar em uma pequena loja oriental especializada em eletrônicos. Na vitrine, várias TVs sintonizavam o mesmo canal de notícias. Sem conseguir acompanhar o noticiário do lado de fora da loja, entrei para poder ouvir quais eram as novidades. Como sempre, peguei minha caderneta e anotei os acontecimentos mais interessantes da retrospectiva do ano de 1977. Item: ocorre o maior acidente aéreo da história, com 583 pessoas mortas, nas Ilhas Canárias, em Tenerife, envolvendo os aviões das companhias aéreas Pan Am e KLM. Item: o pequeno país do nordeste da África chamado Djibouti adquire a independência. Item: o piloto Nick Lauda se torna bicampeão mundial da Fórmula 1 e um desconhecido garoto de 17 anos chamado Ayrton Senna vence o campeonato sul-americano de kart. Item: criado o estado de Mato Grosso do Sul, desmembrado da parte meridional do estado do Mato Grosso. Item: o mundo perde a grande escritora Clarice Lispector e o grande músico, compositor e ator Elvis Presley. Item: é inaugurado no Rio de Janeiro Rio Centro, maior centro de exposições e feiras da América Latina. Item: lançado o moderno microcomputador Apple. Segunda item: o diretor de cinema norte-americano George Lucas lança o longa-metragem de ficção científica Star Wars, A New Hope. Item: Jimmy Carter torna-se o 39º presidente dos Estados Unidos. Entre os falecidos anunciados em 77 estavam Francisco Matarazzo Sobrinho, Carlos Lacerda, Roberto Rossellini, José Carlos Pace, Elvis Presley, Clarice Lispector e Dr. Muriel Sonte. O jornalista anunciou que o doutor provavelmente tinha se suicidado no escritório do seu apartamento no Itaim, naquela madrugada do dia 17 de dezembro, mas que a polícia ainda estava fazendo investigações. Saí cambaleando da loja de eletrônicos e tive que me apoiar em um poste para não desabar. Na noite anterior, no restaurante oriental, não tive tempo nem oportunidade de perguntar onde ele morava. A única pista que tinha era o bairro anunciado na TV. Itaim. Como era detetive, pensei em ligar para a delegacia do Itaim e perguntar o endereço do doutor, mas não queria envolvê-los em meu caso. Diário, 7 de janeiro de 1979. Mais uma noite sem dormir e parece que meus vizinhos se encontram na mesma condição. Ouço Suzette tagarelando e dando gargalhadas no corredor e tento não imaginar do que ela sobrevive. No apartamento do lado direito, ouço Maverick arranhando seu violão, e até que ele toca bem. Em cima do meu apartamento, ouço fortes pisadas e discussão de um casal como em praticamente todas as noites. Depois de umas 2 horas de brigas, gemidos de prazer atrapalham minha concentração. E assim vou escrevendo neste diário. Voltando ao caso do suicídio do Dr. Muriel Sonte. Quando ouvi a notícia na TV, pensei em inúmeras maneiras de obter seu endereço, até que me lembrei do professor Benedito Campos Sales que o Ruivo me apresentará em Hortolândia. Não perdi tempo, peguei minhas fichas, liguei para meu grande amigo e disse tudo o que acontecerá em minha chegada a São Paulo. De princípio, Ruivo hesitou em passar o recado, começou a achar que o caso estava ficando perigoso demais, então comecei a usar meus métodos de chantagem e ameacei desligar o telefone e me virar sozinho. Não preciso dizer que o Ruivo me forneceu o endereço do doutor no dia seguinte, 18 de dezembro de 1977. O Dr. Muriel morava no apartamento 52 de um prédio de classe média no bairro do Itaim, na rua Iguatemi, próximo à Avenida Faria Lima. Olhando para o alto,
Percebi que o prédio tinha 12 andares. Nas proximidades havia uma viatura de polícia. Aproveitando minha experiência no assunto, comprei um jornal em uma banca, sentei-me calmamente em um banco de onde tinha uma ampla visão do local, inclusive dos policiais, e esperei até saírem da viatura e entrarem em uma padaria do outro lado da esquina. Fui rápido e entrei no prédio antes que me notassem. Cumprimentei o porteiro como se nos conhecêssemos há vários anos. Subi os 5 lances de escada e cheguei praticamente morto no 5º andar. Não me exercitava muito. Havia uma faixa isolando a área em frente à porta Enio 52, que estava aberta. Até aquele presente momento tudo estava correndo com muita tranquilidade, e cheguei a estranhar, pois nada na minha vida era tão fácil. Nada. Encostei a porta usando a borda da camisa para não deixar minhas digitais na maçaneta e procurei os aposentos do doutor. Entre a sala e o quarto havia um pequeno escritório. Na parede, vários diplomas. O que me chamou a atenção foi uma pasta em cima da mesa, assim como o retrato do velho doutor. Aquilo me incomodou muito, pois seus olhos na foto pareciam me vigiar. Bike o retrato e comissaria verificar a posta. Eram fichas de pessoas com datas, nomes, local de nascimento e um breve resumo de cada um. Na gaveta principal da escrivaninha encontrei alguns papéis que coloquei na pasta onde estavam as fichas. Quando me levantei para sair do escritório, ouvi vozes vindo do corredor, perto da porta de entrada. Verifiquei cautelosamente para saber de quem eram e vi 2 homens esbeltos e engravatados e uma senhora muito chique, provavelmente policiais federais. Lembro-me até hoje, nos mínimos detalhes, das intensas batidas do meu coração e do sufoco que passei. Naquele momento tinha 2 opções: sair pela única porta do escritório e dar de frente com os 3 policiais ou abrir a janela e me jogar do 5º andar. Acho que nem preciso dizer que preferia sair pela janela, mas me faltou coragem. Minhas pernas ficaram trêmulas ao visualizar a rua lá embaixo. A janela dava para um beco onde os moradores jogavam lixos e entulhos. Enquanto me decidia se pulava ou encarava os polícias, as vozes ficavam cada vez mais próximas do escritório. Eles caminhavam lentamente, mas meu coração acelerava cada vez mais. Quando vi que não tinha mais escapatória e que a qualquer instante chegariam ao pequeno recinto, coloquei a pasta com os documentos dentro da calça, apertei bem meu cinto e subi no parapeito da janela. Pensei em fechar os olhos, mas preferi deixá-los bem abertos, pois se fosse morrer morreria com dignidade. Como um lunático suicida pulei, e pela primeira vez senti a verdadeira liberdade. Senti o vento me abraçando com tanta força que me faltou o ar nos pulmões. Eu me vi criança, menino e adolescente. E me vi homem, desgraçado, livre. Surgiu um turbilhão de imagens que se faziam vivas naqueles dramáticos segundos de queda livre. Tentei afastar os pensamentos, mas eles me acompanharam até o fim. Diário, 8 de janeiro de 1979. Com certeza você já sentiu alguma dor no decorrer da sua vida, mas a que provei naquele dia, por incrível que pareça, não chegou nem perto da que senti com as cólicas renais. A noite invadira a cidade e os ratos me faziam companhia no beco escuro e mal cheiroso. Meu corpo estava dormente, mas mesmo assim sentia uma leve fisgada na coxa direita. Passei uma das mãos no local e percebi algo pegajoso. Havia um objeto pontiagudo atravessado de ponta a ponta da minha coxa. Parecia uma seta, um pedaço de sucata. Enfiei as mãos dentro da calça e me certifiquei de que os documentos que tinha roubado do apartamento do doutor estavam intactos. Arrastei-me, apoiei-me em uma lata de lixo e refleti sobre todo o caso, desde o primeiro dia em que o aceitei. Senti tanta raiva por ainda não ter conseguido desvendá-lo que puxei a seta que atravessava minha coxa com toda a força que tinha. Não senti dor, senti ódio. Levanti-me cambaleando. O sangue escorria pela perna, e aquele calor me fazia sentir vivo para prosseguir com as investigações. Para minha infelicidade, estava a uns 8 ou 10 quilômetros do meu quarto de hotel. Tinha apenas algumas moedas no bolso, mas naquelas condições, seria necessário um táxi. Andei até a rua Itaim. Tentei me afastar do prédio o máximo que pude, até notar um ponto de táxi logo adiante. Caminhei bem devagar para não notarem que eu estava mancando. Ao chegar no ponto, devido às árvores frondosas da calçada, a luminosidade não realçou meu estado deplorável. Entrei no carro com certa facilidade e, sem hesitar um segundo sequer, pedi ao motorista que me levasse até a Praça da Sé e assim que chegássemos, na primeira oportunidade, abriria a porta do táxi e sairia correndo. Você deve estar se perguntando, por que ele não decidiu ir até o hotel e pediu para o motorista aguardar na porta enquanto fosse pegar o dinheiro para pagá-lo? Pois eu digo, além das moedas no bolso estava sem um puto no apartamento. Tinha que ir até o banco para sacar dinheiro, mas às 22 horas já estava fechado. Tudo corria bem. Apesar do estado em que me encontrava, eu mantinha documentos importantes que provavelmente me ajudariam no caso de Jacinto Rodrigues, e quem sabe, a descobrir o motivo do suicídio do Dr. Muriel Santi. O motorista mostrava certa agilidade no volante, e logo chegamos à Praça da Sé. Pedi que me deixasse próximo da igreja. Tenso e intimidado pela situação, abri a porta do carro e me joguei na rua, rolando até a calçada, o que ocasionou uma intensa dor em minhas costas. Levantei-me com certa dificuldade, e ao tentar correr não consegui, minhas pernas travaram, ficaram duras como as de uma estátua. O motorista notou a minha situação,
desceu do carro com o semblante de um lunático e deu um soco tão forte em minha boca que perdi 3 dentes, mais uma dor para minha coleção. Se fosse somente o soco estaria bom, mas ele me chutou e esmurrou sem parar por uns 3 minutos. Não senti mais as pernas nem os braços, parecia que eu estava anestesiado. Minha maior preocupação eram os documentos, mas, na sessão de pancadaria, deixei a pasta cair, despertando a atenção do taxista. Não consegui visualizar muito bem o que ele fazia, pois um dos olhos estava inchado. O sangue que escorria pela testa cobria meus olhos. Eu sentia uma forte ardência e vi a cena em pequenos relances. Notei que o meu agressor abriu a pasta e começou a vasculhar todos os papéis em busca de dinheiro, mas como não encontrou, começou a jogar tudo ao vento. Ver todos os papéis se espalhando pela rua foi pior do que todas as dores daquele dia dispensável. Ao terminar de jogar os papéis, o motorista começou uma nova sessão de pancadaria, mas desta vez com menos frequência entre um golpe e outro, pois o intenso ritmo da primeira parecia ter cansado o homem. Entre um relance e outro, algo chamou minha atenção, um grupo de jovens se aproximando. Pela sua aparência, longos cabelos, tatuagens, roupas negras e coturnos, deduzi que eram roqueiros ou algo do tipo. Então apaguei. Diário, 9 de janeiro de 1979. Lembro que abri os olhos com dificuldade e, em vez do meu agressor, vi um jovem aparentando uns 22 anos, de cabelos negros longos e lisos, trajando jaqueta preta de couro e calça jeans. Apesar do aspecto de bad boy, algo em seu olhar me dizia que ele era uma boa pessoa. Outros vieram e ficaram ao meu redor. Tinham o mesmo aspecto do primeiro, cabelos longos, calça jeans e jaqueta preta de couro. Notei que traziam nas costas das jaquetas uma insígnia composta por um retângulo branco com 2 asas negras bordadas em seu centro, com os dizeres Black Angels, ou seja, anjos negros. Eu estava em uma sala, deitado em um sofá de 3 lugares. O local era iluminado por uma lâmpada fraca. As paredes apresentavam manchas, talvez pela umidade. O chão de taco estava imundo, parecendo que não era limpo há anos. Mas, apesar do péssimo ambiente, os rapazes eram prestativos, fizeram curativos em meus ferimentos e trocaram minhas roupas. Resolvi perguntar os seus nomes. Sem hesitar, um a um foram se apresentando: Citael, Achaya, Yesalel, Acamia, Reiel, Omael e Mebaía. Perguntei se eram irmãos, já que eram muito parecidos e se vestiam de modo semelhante, além da maioria dos nomes terminarem com a letra L. Eles simplesmente caíram na gargalhada até notarem meu semblante de seriedade. Yesalel Parishia Ser Olida. Disse que sim, de certa forma eram irmãos. Não entendi muito bem, mas logo em seguida imaginei que fossem integrantes de alguma espécie de gangue ou banda de rock. Sei lá. Yesalel contou que o seu grupo enfrentou o meu agressor que, percebendo a desvantagem, foi embora no táxi. Eles conseguiram recuperar alguns dos documentos do meu caso, mas outros foram perdidos, pois a garoa havia umedecido o asfalto que despedaçou parte dos papéis. Mas o pouco que recolheram foi um grande tesouro, pois já os considerava perdidos. Como tinha dormido direto por 2 dias, sentia uma forte dor de cabeça, além de muita fome e sede. Mebaía trouxe água, uma banana, uma maçã e uma pera. Senti um grande alívio ao comer as frutas e beber água, parecia um manjar dos deuses. Ainda fiquei por mais 2 dias no local. Durante esse tempo não descobri como 7 jovens ganhavam a vida, só sei que sabiam como vivê-la. Eles conversavam muito, riam, ouviam música até tarde da noite e se alimentavam muito bem. Alguns eram vegetarianos, mas todos, sem exceção, abusavam da bebida. Logo pela manhã, depois de ficar 2 dias com os Black Angels, peguei meu único pertence, os documentos que roubei, ou melhor, peguei emprestado do escritório do Dr. Muriel Santi, que Deus o tenha em um bom lugar, pois dizem que a alma dos suicidas vai para um lugar não muito agradável. Gentil como sempre, Yesalel me deu uma carona em sua antiga e rara Harley Davidson até o hotel onde eu estava hospedado na Liberdade. Desci da moto, apertei a mão do meu herói e nos despedimos. Ele disse que ainda nos veríamos por aí. Diário, 10 de janeiro de 1979 e 21 de dezembro de 1977. Meio sem graça, mancando e ainda sentindo fortes dores no corpo, entrei no hotel. O gerente me olhou assustado, como se acabasse de ver um fantasma. Com um jeito meio delicado perguntou: Minha Nossa Senhora Santíssima, o que aconteceu contigo, homem de Deus? Naquele momento não tive muitas ideias. Respondi que tinha sido atropelado e segui andando. O gerente correu na minha frente e disse que pelas normas do hotel não aceitavam hóspedes desordeiros que se envolviam em arruaças. Olhei fixamente em seus olhos e respondi: Essa espelunca não aceita arruaceiros? Você acha que sou um arruaceiro? Tirei meu distintivo da carteira e o esfreguei em seu rosto. Naquele dia eu não estava com muita paciência. Guardei o distintivo e segui minha peregrinação, subindo vários lances de escada. Como o gerente tinha coragem de dizer que não aceitava arruaceiros naquela espelunca que nem elevador possuía? Como sempre, cheguei morto de cansaço em meu apartamento. Coloquei a pasta com os documentos em cima da mesa e fui direto ao banheiro. Encostei-me na parede e me olhei no espelho por alguns minutos. Visualizei uma drástica mudança em minha aparência e dei crédito ao gerente do hotel, já que estava realmente semelhante a um arruaceiro.
No dia 23 de dezembro de 1977, como disse anteriormente neste diário, recebi a visita do chefe de polícia e de mais 2 soldados. Fui exonerado, e com o dinheiro que recebi da rescisão resolvi mudar de hotel, pois pelas minhas contas aquela miséria não duraria muito tempo. Com o estado deplorável no qual me encontrava, não conseguiria emprego em lugar algum, além de que não sabia fazer nada além do que fazia, investigações criminais. No início de janeiro de 1978 acabei indo parar em um prédio invadido próximo da Praça Ramos onde estou até hoje. Foi aqui que iniciei o diário e aqui que descobri realmente o que ocasionou o suicídio de Jacinto Rodrigues e do Dr. Muriel Santi. Logo nos primeiros dias senti um grande desconforto. Não tinha luz, água nem móveis no apartamento. Tive que comprá-los aos poucos em lojas de usados e a luz eu adaptava com velas. Mas a água era o maior dos problemas, pois tinha que descer vários lances de escadas para ir buscá-la com um balde em um bar e, em troca, dava uns trocados para o dono do estabelecimento. Dia 22 de janeiro de 1977. Recordo com exatidão a data que comecei a ler e pesquisar a papelada que retirei do apartamento do doutor. Claro, as que sobraram do incidente com o taxista. Por incrível que pareça, a primeira anotação do Dr. Muriel que retirei da pasta falava sobre todos os trechos da Bíblia, 63 trechos, onde consta a palavra Sheol, ora traduzida como inferno, ora como sepulcro, enterrado, sepultura, mundo invisível, habitação dos mortos, abismo, morte ou mesmo Seol, que é uma transliteração da palavra hebraica Sheol. Reproduzo a lista abaixo com todas as devidas ocorrências. As folhas seguintes me chamaram ainda mais atenção, com uma tal de Lilith como personagem principal dessa história real e fantasmagórica. Fico sempre atordoado e confuso ao me lembrar desse fato. Parece que tudo o que fazemos ou vivemos é irreal e que a ficção tornou-se realidade. Minha mente anda confusa desde que li as fichas e pesquisas que sobraram do Dr. Muriel. Afinal, nada daquilo poderia ser uma mentira. Dr. Muriel Santi era um artista no que fazia, um grande historiador da humanidade. Sinto-me cansado. Afetigado por completo. Agora são exatamente 1h37 da manhã. Irei me deitar e descansar um pouco, pois sempre que me recordo da leitura sinto terríveis arrepios, como se alguém estivesse atrás de mim, observando-me em todos os momentos, mas sempre que olho para trás não existe nada além da minha própria sombra projetada pela única vela acesa. Capítulo 6. O Desejo de Lilith e o Demonio Cain. Diário, 14 de janeiro de 1979 e 22 de janeiro de 1977, 0h01. Tristes preparativos, pálidas velas, dias mais horríveis que as trevas 1. Aquele era o início de mais um pesadelo. Um leigo, diante das anotações do Dr. Muriel Santi, iria descrevê-lo como um lunático mas, como já estava no caso e tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, sabia que era o suficiente e lhe dei crédito nas pesquisas, apesar do olhar sobrenatural que lançou sobre mim naquela noite no restaurante. Além das fichas, todos os manuscritos do Dr. Muriel Santi que estão em minha posse são numerados, mas a folha que reproduzirei abaixo não tinha numeração, pois o doutor usou só metade do papel. Na realidade ela estava um pouco danificada, mas felizmente pude compreender com exatidão as palavras e as reproduzo abaixo. Isaías 34:14 E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Em outra Bíblia e numa outra tradução, o mesmo trecho apresenta algumas diferenças, e o nome Lilith é trocado por fantasmas. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Ainda em outra tradução da Bíblia, poderemos encontrar o nome Lilith trocado por demônio caprino. Você que está lendo esse diário, se é que alguém o encontrou, não sabe o trabalho que tive para escrever as linhas acima sobre a única passagem de Lilith na Bíblia. Minha vela se apagou. Reacendi e comecei a escrever, mas novamente se apagou. E isso se repetiu por mais 2 vezes. Como as janelas e a porta da frente estavam fechadas, não podiam ser a causa das fortes correntes de ar. Então, concluí que poderia ser algo sobrenatural ou a mera loucura de um ex-detetive de polícia. O mais estranho foi que em outra folha que o doutor escreveu Lilith parecia ter sido excluída propositalmente dos textos bíblicos. Em Isaías 34:14, ocorreu um esquecimento dos tradutores, comprovando a sua real existência. No que pude notar, os tradutores mais recentes da Bíblia pareciam temer o nome Lilith e o trocavam por outros nomes. Mas o que achei ainda mais estranho é que ele é um simples nome feminino. Então pensei, por que trocaram o nome Lilith por fantasmas ou demônio caprino? O segundo tradutor português da Bíblia foi João Ferreira de Almeida, que posteriormente a publicou. Mas a primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa foi elaborada no final do século XIII, por Dom Diniz. Você deve estar se perguntando, por que queriam excluir a tal Lilith dos textos bíblicos?
Colma. Sei que você deve estar apreensivo para saber sobre os relatos do Dr. Muriel. Para seu alívio, pretendo relatar neste diário tudo o que li e presenciei durante todo este tempo, mas prefiro fazê-lo amanhã cedo, quando o dia clarear o meu sombrio apartamento. Isso se os meus vizinhos Maverick e Suzette deixarem. Diário, 15 de janeiro de 1979, exatamente às 8h10 da manhã. Maverick veio me fazer companhia e arranhar um pouco seu violão com algumas canções do The Doors e Thin Lizzy. Tomamos um café preto e papeamos algumas besteiras, e quando chegamos ao ápice da conversa comecei a falar do meu caso, pois precisava desabafar com alguém. Como meu melhor amigo, o Ruivo, estava longe, tinha que encontrar alguém para despejar tudo o que estava acontecendo. Mesmo me ouvindo, Maverick continuava com suas canções, me irritando deveras. Com certa indelicadeza, pedi para que parasse por alguns instantes e resumidamente contei todo o caso. O jovem não se abalou, muito pelo contrário, seu semblante apresentava seriedade, algo muito estranho para uma pessoa que em 99% do tempo está sorrindo ou cantando. Quando terminei meu relato, Maverick colocou vagarosamente o violão sobre a mesa e disse: "Tome cuidado com o que você não conhece. O sobrenatural não é um conto de fadas, ele existe." Depois disso pegou seu violão, levantou-se e foi embora sem dizer mais nada. Continuando as pesquisas do Dr. Muriel Santi, o doutor relatou em uma de suas pesquisas que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, e todos eles sabiam do desejo de Lilith. Mas para lhe dizer qual é o seu real desejo começarei do início, tal como o Dr. Muriel Santi fez. Todos os 40 homens que escreveram a Bíblia possuíam conhecimento do demônio milenar chamado Caim. Esse nome é uma simples transliteração de Caim, o primeiro homem nascido do ventre de uma mulher. O que foi retirado dos textos bíblicos foi a passagem de Lilith, mãe de Caim. Lilith foi a primeira mulher de Adão, e não Eva, como todos imaginam. Esse casal viveu feliz no paraíso como marido e mulher, até que Lilith se cansou de ser submissa ao seu homem e disse: "Por que devo abrir-me sob teu corpo? Porque ser dominada por ti. Contudo, eu também fui feita de pó e por isso sou tua igual." Por essas lamentações e infelicidades, durante muitas noites Lilith esperava Adão adormecer e, como uma felina, caminhava nas trevas sem ser notada até chegar a uma escura caverna onde habitava o primeiro anjo caído, que se rebelou contra Deus, o querubim da guarda pessoal do Todo-Poderoso, Samael, e dele engravidou. Percebendo as mudanças em seu corpo, não imaginou que teria um filho, já que nunca tinha presenciado nada igual. Após 9 meses de gestação deu à luz o primeiro homem nascido de uma mulher, Caim. Adão, sem entender o que acontecia, acolheu a criança e passou a amar ainda mais a sua esposa Lilith que, com o tempo, voltou a se rebelar, não aceitando de nenhuma maneira ser submissa ao seu igual. E à noite ela ia se encontrar com o pai do seu filho, Samael ou Satanás, como é conhecido pelos mortais. Certa noite, Adão despertou e não encontrou a esposa. Em completo desespero, passou a procurá-la por todos os jardins do paraíso, até que ouviu gemidos semelhantes ao som de uma coruja, vindos de dentro de uma caverna escura. Curioso, Adão aproximou-se do local e o que presenciou foi a sua perdição, sua amada em carícias obscenas com Satanás. Em estado extremo de tristeza e decepção, Adão chorou e estranhou as lágrimas, pois foram as primeiras a escorrer em sua face. Ao caírem no solo, um grande estrondo estremeceu todo o paraíso, fazendo com que a noite virasse dia. Então Adão vislumbrou os 3 anjos Sanvi, Sansavi e Samangelaf, que desceram do céu em um feixe de luz, e ao chegarem ao solo, selaram a entrada da caverna onde se encontravam Lilith e Satanás. Um dos anjos proclamou: "Que de hoje em diante, em nome de Deus, Lilith permaneça nas trevas por toda a eternidade com o traidor querubim chamado Samael, e que as trevas sejam seu sepulcro, e que os anjos caídos sejam seus eternos companheiros. Nestas terras não mais pisarás, e assim será para todo sempre." Os 3 anjos se voltaram para Adão e enxugaram-lhe as lágrimas. Como o som do farfalhar das folhas das árvores, um deles disse: "Vá descansar e esqueça essa mulher. Amanhã será um novo dia e uma nova vida lhe espera." E assim, Adão caminhou até o pequeno Caim e ao seu lado adormeceu até a claridade invadir toda a planície. Ao abrir os olhos, uma nova mulher estava ao seu lado, e esta ele chamou de Eva, a qual depois de 1 ano deu à luz seu filho verdadeiro, chamado Abel. Durante 30 anos, Caim jamais imaginara ser filho de outro pai e outra mulher, apesar de ser diferente do seu irmão, tanto na cor como na fisionomia. Caim apresentava uma estrutura hercúlea, era bruto e não tinha paciência, ao contrário de Abel que era franzino, paciente e bondoso. Desde criança, Caim apresentava sinais de perversidade e seu olhar era diferente do de todos os outros. Já na fase adulta, depois de um longo dia de trabalho, Abel trouxe uma ovelha para seu pai e sua mãe e Caim, os frutos da terra. Mas tanto Adão quanto Eva deram muito mais atenção ao presente de Abel. Naquela noite Caim não se alimentou, as trevas lhe tomaram por completo. As horas que se seguiram foram destinadas ao planejamento do assassinato do próprio irmão. Ao amanhecer, antes do trabalho diário, Caim convidou o irmão para um passeio alegando querer lhe mostrar uma grande novidade. Os 2 irmãos caminharam por algum tempo até se afastarem completamente dos pais. Chegando próximos de um penhasco, o perverso Caim disse ao irmão: "Olhe lá embaixo e verás tua casa, querido irmão." Abel, sem entender o que acontecia, fez o que o irmão pediu e, com a velocidade de um chacal, Caim empurrou o irmão para a morte.
No final da tarde, chegando até seus pais e outros irmãos, disse que uma terrível fera tinha devorado o irmão mais novo. Sua felicidade foi tamanha que naqueles dias desposou a irmã mais nova, e com ela se mudou para a terra de Nod, terra da fuga. Com sua esposa a irmã, Caim teve o filho Enoque, e em sua homenagem construiu uma cidade que levou seu nome. Na cidade de Enoque, proliferou uma grande família nômade que praticava desvairadamente o incesto e a poligamia. Entre esta grande família encontrava-se o pai de Noé, Lameque, filho de Metusael, que foi filho de Meujael, que foi filho de Irade, que foi filho de Enoque, que foi filho de Caim III. Nesta época Caim tinha 130 anos e seus atos de crueldade excediam os de sua juventude. Seu descendente Lameque jamais se acostumava com tais atos, e cada dia de convivência naquela maldita cidade era uma verdadeira tortura. Não conhecendo outras regras, Lameque também praticava a poligamia e o incesto e desposou duas primas, Ada e Zilá. Um dia Lameque cruzou com Caim e um dos seus descendentes. Como sempre, ouviu ofensas do primeiro assassino da história. Este é o momento, pensou Lameque, e com toda sua fúria investiu contra Caim, golpeando nas partes mais sensíveis do corpo. Apesar dos seus 130 anos, Caim apresentava um corpo definido e resistente. A luta não foi nada fácil, pois o perverso filho de Lilith revidou, e o jovem que o acompanhava se intrometeu na luta corporal. Mas a fúria de Lameque excedeu a dos seus parentes e naquele dia surgiu o segundo assassino da história. Gênesis 4, 23 e 24 E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Nas trevas, Caim finalmente encontrou-se com Lilith, que então contou que era sua verdadeira mãe e que foi aprisionada naquele lugar por manter relações sexuais com seu verdadeiro pai, Samael. Lilith disse que esperou muito por aquele momento, mas que finalmente poderia colocar seu plano em prática. Segundo os folclores assírio, babilônico e hebraico, o seu desejo era destruir toda a humanidade e acabar com tudo que Deus criará na terra. O desejo de Lilith. Possuidora de grandes conhecimentos adquiridos de seu cônjuge, Samael, ex-querubim de Deus, Lilith sabia que Caim seria um demônio ainda mais poderoso que o próprio pai, pois como era filho de um anjo caído e uma simples mulher, liberto de sua estrutura física, poderia vagar tanto nos confins do inferno como na terra, tendo acesso livre para caminhar onde bem quisesse. Desde então, este passou a ser o demônio que anda, o mais poderoso dentre todos de sua espécie. Um dia no inferno se passou, 100 anos na terra se passaram. Caim retornou e possuiu com facilidade o corpo de um dos seus descendentes. Na fúria da besta, foi ao encalço do seu assassino, Lameque, e o golpeou covardemente pelas costas, acertando na cabeça com uma pedra, deixando para trás um corpo sem vida. Desde então, Caim anda por essas terras, ora possuindo um corpo, ora outro. Sua maldade é tamanha que escolhe principalmente vítimas com poder da persuasão, ou seja, possuidoras de grande facilidade na comunicação e que podem multiplicar seus macabros ensinamentos como grandes líderes, escritores, cientistas, professores, atores, músicos, etc. Há mais de 2 milênios, Jesus Cristo alertou seus apóstolos sobre o demônio que anda na terra e o desejo macabro de sua mãe de exterminar todos os habitantes. Estes formadores de opinião, possuidores de grande conhecimento, escreveram cartas registrando tais fatos através de metáforas, pois sabiam que se escrevessem explicitamente sobre o poderoso demônio Caim, o escrito poderia ser apagado no futuro. Então trocaram o nome Caim pelo hebraico Sheol que, na tradução de João Ferreira de Almeida, passou para Seol e suas conotações. Como os tradutores da Bíblia não sabiam do demônio que anda, a palavra Seol e as conotações permaneceram nos textos bíblicos até hoje, diferentemente do nome Lilith, que foi retirado, ressalva, Isaías 34:14, que foi um mero esquecimento dos tradutores. Amós 9:12 Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Provérbios 7:27 A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Deuteronômio 32:22 Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes. 1 Samuel 2:06 O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Isaías 5:14 Por isso, a cova aumentou seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente, para lá dessa glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Isaías 14:9 O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Isaías 14:15 Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 28:18 A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E, quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Oséias 13:14 Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Em Cântico dos Cânticos 8:6 poderemos lembrar do ciúme de Caim pelo irmão Abel. O ciúme é cruel como Seol, o ciúme é cruel como Caim,
Cântico dos Cânticos 8 horas e 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como o Seol, a sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. Dr. Muriel Santi registrou dezenas de pessoas que, ao longo da história, provavelmente foram possuídas pelo demônio Caim. Perdi muitos papéis e fichas naquela luta com o taxista, mas as que sobraram foram de imensa valia, um verdadeiro tesouro. Diário, 15 de janeiro de 1979. Estou deprimido e cansado, o que não é novidade. Minhas mãos estão trêmulas e, constantemente, gotas de suor escorrem de minha testa, causando ardência em meus olhos. Às vezes sinto medo de perder este diário, toda a minha pesquisa ligada ao caso Jacinto Rodrigues e o demônio Caim, pois depois que iniciei a leitura das pesquisas do Dr. Muriel, meu estado de saúde piorou demais. Meus 2 vizinhos me auxiliam na medida do possível, mas minha solidão já se tornou algo interno, da alma. Minha curiosidade e meu diário são constantes terapias e o que me mantém vivo. Não sei até quando continuarei escrevendo, mas digo-lhe que muito me esforço. Quando descobri que o caso de suicídio se transformou em algo sobrenatural, perdi as esperanças. Afinal, o que um ex-detetive de polícia doente poderia fazer contra o milenar e versado filho do Senhor das Trevas que, a pedido de sua mãe, tenta destruir a humanidade em investidas friamente calculadas desde o início dos tempos? Sinto-me so e abandonado por Deus. Na claridade da vela enxergo metaforicamente a pequena luz de esperança que tenta clarear o negrume. Se existe algo que tenta manter o equilíbrio entre o bem e o mal eu não sei, só sei que até agora, pelo menos nos casos que investiguei e neste que assola minha tempestuosa vida, só testemunhei o lado negro prevalecendo, e talvez isso venha desde o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Fazem quase 3 horas que estou sentindo fortes dores no abdômen, do lado direito, entre o tórax e a bacia. Minha perna direita apresenta uma forte e constante dormência. Temo por uma doença grave. Essa miserável condição, somada ao desalento, faz de mim um velho afadigado. Por hoje me despeço do meu amigo diário, pois preciso refletir e descansar minha mente para iniciar a reprodução das fichas do Dr. Muriel, a respeito dos prováveis manipulados e possuídos por Caim, que sobraram. Capítulo 7. Possuídos e manipulados. Diário, 16 de janeiro de 1979. Sinceramente, não sei se um dia este diário será lido ou se escrevo apenas para mim mesmo. Mas se um dia chegar ao fim desse caso ou se minha saúde piorar ao ponto de me levar ao óbito, tomarei uma iniciativa que venho matutando há alguns dias para que descubram esses manuscritos com certa facilidade. Relatando os fatos cotidianos, hoje quebrei meu único espelho, pois o que vi refletido nele não era eu, mas sim a imagem de um velho com os cabelos desgrenhados e os olhos inchados. As marcas da idade e da lassidão são inevitáveis. Via não os meus pensamentos, mas a máscara disforme de um homem marcado e acabado pelos problemas que o assolavam. Ao quebrar o vidro, feri profundamente a mão esquerda nos estilhaços. Lavei as feridas com um pouco da água que sobrou e a enfaixei com a tira de uma camisa velha. A dor só acrescentou mais sofrimento e ódio, mas na realidade não fez tanta diferença. Não mesmo. Arrastei-me até aqui, na cozinha, pois o estado de minha perna direita é de constante dormência. É com certa dificuldade que escrevo essas linhas. Chego até a implorar que me perdoe se as ideias não apresentarem coerência, pois, além do desconforto da dor, a febre parece ferver meu sangue de tal maneira que gotas de suor formam uma poça de incômodos em meu avelentado assento. A canita escarriga constantemente entre meus dedos úmidos. Ouço vozes. Parecem com as do meu amigo Ruivo. Ou talvez sejam do Jacinto Rodrigues. Parecem lamentações de um condenado ao fogo eterno, mas não pode ser ele. Definitivamente, não podem ser dele estas lamentações. Elas estão dentro da minha cabeça, zombando do meu estado físico lastimável. Minha cabeça parece explodir. Diário, 21 de janeiro de 1979. Retornei após algum tempo ausente destes manuscritos, digamos que um pouco melhor, apesar da aparência continuar a mesma. Meus vizinhos Maverick e Suzette cuidaram de mim nesses 4 dias. Conversaram comigo, me alimentaram e tentaram me aconselhar a seguir com a vida e desistir desse caso que está acabando comigo. Aceitei a comida e o agradável bate-papo, mas não os conselhos, pois se brevemente morrer o farei dignamente, investigando esse macabro caso. Para não perdermos mais tempo, desta vez, como prometi, finalmente revelarei as fichas dos prováveis possuídos e manipulados pelo desgraçado demônio Caim e sua aprisionada mãe Lilith. Como disse anteriormente, muitas fichas foram perdidas no episódio com o taxista, mas mesmo assim tentarei seguir uma ordem cronológica, iniciando com a de número 14. Uma observação. Lendo as fichas notei que nem todos se suicidaram como Jacinto Rodrigues e o Dr. Muriel Santi. Muitos dos prováveis manipulados e possuídos morreram como anciãos e de morte natural.
Mas alguns, mesmo que de modo inconsciente, foram grandes influenciadores dos desejos de Lilith. Outros, em sua essência perversa, massacraram milhares de pessoas em atos cruéis e demoníacos. Esses multiplicadores do desejo de Lilith foram registrados na história como reis, grandes líderes, músicos, escritores renomados. Ressalto que nem todo ato de crueldade registrado contra a humanidade possui uma ligação direta com esses seres dos confins do inferno, e tudo que o Dr. Muriel Santi fez foi registrar possíveis casos que mantiveram certa ligação com Caim e Lilith, mas nada pode ser provado em sua totalidade. No caso dos possuídos pelo demônio que anda na Terra que não eram tão conhecidos, foram completamente impossibilitados os registros, mas é sabido que isso ocorre desde a volta de Caim da morada de seus pais, desde tempos imemoriais. Os relatos das fichas podem ser esclarecedores, já que em alguns casos os atos cruéis chegaram ao ápice da maldade contra a humanidade. Outros não foram possuídos mas manipulados, agindo como simples servos de Caim, uma espécie de multiplicadores do mal. Para minha explicação ficar mais abrangente, lembre-se de Jesus Cristo como centro da bondade e do amor no planeta Terra, e seus apóstolos como os multiplicadores de seus ensinamentos. Ficha 14 caso, Vlad Tepes ou Vlad III, o empalador sexo, masculino ano, de 1431 a 1476 naturalidade, Sighisoara, cidade da Romênia situada na Transilvânia. Breve resumo, Vlad foi um grande cavaleiro cristão que lutou contra o expansionismo islâmico na Europa. Seu pai, Vlad II, era um reconhecido cavaleiro da Ordem do Dragão, designado para impedir a invasão dos turcos otomanos à Europa Oriental. Existem controvérsias, e uma delas é que Vlad Tepes nunca existiu, sendo ele o próprio Vlad II. Historiadores dizem que Vlad II teria sido brutalmente agredido e enterrado vivo, juntamente com o filho mais velho, Mirceia, no ano de 1447, pelos burgueses e mercadores de Targoniste. Em 1456, Vlad Tepes retorna à Valáquia e assume o trono de Vlad II, seu pai, mas era tão idêntico ao seu antecessor que centenas de aldeões afirmaram que era o próprio Vlad II que tinha ressuscitado, enganando a própria morte. Depois desses estranhos acontecimentos, Vlad Tepes adota o nome de Vlad III Dracu, mas passa a ser conhecido pelos inimigos como Vlad III, o empalador por adotar o costume de empalar seus adversários usando requintes de crueldade enquanto fazia sua refeição diária. Aquele homem não era mais o antigo e heróico cavaleiro cristão de anos atrás, algo havia modificado drasticamente seu modo de pensar e agir, e algumas pessoas diziam que o demônio se apossara de seu falecido corpo, pois não conseguiam acreditar que um ser humano adotasse atos tão cruéis, mesmo contra os próprios inimigos. Além de empalar seus adversários, Vlad bebia o sangue de suas vítimas, originando, no ano de 1897, a lenda do Drácula, criado por Bram Stoker. Empalador, Imortal, Vampiro, possuído pelo demônio. Antigos manuscritos dizem que sim. E se ele realmente foi possuído, o único ser infernal com poder de fazê-lo seria o demônio milenar Caim. OBS. Vlad II era um voivoda, governador de uma província ou principal comandante de uma força militar. Além de Vlad III Dracu empalar e beber o sangue de suas vítimas, ele às vezes as mutilava e se regozijava com o sofrimento e a degradação humana, o desejo de Lilith. Ficha 17 caso, Ercebetet Báthory sexo, feminino ano, de 1560 a 1614 naturalidade, Reino da Hungria, República Eslovaca. Breve resumo. Historiadores afirmam que Ercebetet Báthory teria laços consanguíneos com a família de Vlad Tepes, além de que os Báthory eram uma poderosa família de nobres húngaros ligados ao poder na Transilvânia. Com apenas 11 anos, Ercebetet ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy, um guerreiro cruel, conhecido na época, mas devido às constantes e longas campanhas de seu esposo nas batalhas, sentindo-se completamente solitária, a jovem condessa conhece um camponês e tem um filho com ele às escondidas. Após o ocorrido, Ercebetet começa a gerenciar os negócios do marido no Castelo Sarvar, propriedade com inúmeros serviçais, na sua maioria jovens garotas. Desde criança, Ercebetet Báthory sofria de fortes dores de cabeça, e quando adulta as dores ficaram mais intensas. Nesse mesmo período, a condessa passou a adotar estranhos métodos de tortura investidos contra os seus serviçais, por exemplo, enfiar agulhas sob suas unhas, mandar as jovens garotas andarem nuas no gelo por várias horas e depois jogar água fria em seus corpos, esquentar moedas no fogo e depois jogar na palma de suas mãos, e o pior, mordê-las fazendo-as sangrar até a última gota, armazenando sangue em grandes banheiras nas quais se banhava por horas, pois acreditava que o sangue de jovens virgens a fazia rejuvenescer. No ano de 1610, por motivos políticos, iniciaram-se várias investigações em torno da condessa, e foi encontrado um diário em que a própria Ercebetet relatava o assassinato de mais de 650 jovens, incluindo os atos de tortura. Comprovados os assassinatos, Ercebetet teve os bens confiscados e foi enclausurada no próprio quarto a pão e água até o ano de 1614, época de sua morte. OBS. Ercebetet foi apelidada de Condessa Drácula ou a Condessa Sanguinária. Suas fortes dores de cabeça nunca foram diagnosticadas e desde criança ela já apresentava sinais explícitos de maldade, parecendo em alguns momentos uma simples e bondosa garotinha. Essa dualidade entre o bem e o mal, os terríveis atos de desumanidade seguidos da dor de cabeça intensa e a possível consanguinidade com Vlad Tepes, Vlad III Dracu, significam que Ercebetet tinha grandes chances de ter sido possuída ou influenciada pelo demônio Caim,
já que ele escolhia, na maioria das vezes, pessoas influentes e de famílias nobres, grandes multiplicadores. Consagrando o desejo de Lilith. Ficha 18 caso, John Milton sexo, masculino ano, de 1608 a 1674 naturalidade, Sheepshead, Londres, Inglaterra, breve resumo. Criador de um dos mais importantes poemas épicos da história da humanidade, John Milton escreveu o incrível Paradise Lost, Paraíso Perdido. Apesar da sua excelente capacidade literária, olhos conservadores contestaram seu enaltecimento do diabo. Em junho de 1642, Milton casa-se com Mary Powell, que 10 anos depois falece em decorrência de complicações de parto. 4 anos depois do falecimento de sua primeira esposa, Milton se casa com Catherine Woodcock, que falece 2 anos depois do casamento e 4 meses depois de dar à luz a pequena Catherine, que também veio a óbito apenas um mês depois. Em 1663, Milton casa-se novamente, desta vez com Elizabeth Minshew, e permanece com ela até o fim de sua vida. John Milton faleceu em 1674 com sérios problemas de saúde, incluindo a cegueira. Mas mesmo cego e doente ainda conseguiu ditar a sua obra-prima Paraíso Perdido e 4 anos depois lançou sua continuação, O Paraíso Reconquistado. OBS. Antes de se casar com sua última esposa, Milton foi preso durante a restauração da monarquia, mas foi solto devido aos sérios problemas de saúde e à avançada idade. John sofreu muito com as críticas desconstrutivas referentes ao enaltecimento das trevas em Paraíso Perdido. John pode ter sido influenciado pelo demônio Caim, já que se mostrou um grande conhecedor das trevas, sem falar na vida conturbada e azarada que o cercava. Através de minhas pesquisas, pude notar que somente eram possuídos pelo demônio Caim os que já tinham seu lado maligno elevado. Isso era uma espécie de imã, uma porta para a entrada do demônio. Já os que não tinham esse lado mal tão elevado eram apenas manipulados, convivendo com a presença do ser mais desprezível a viver sobre a face da terra, tendo a vida completamente azarada, sem chances no amor e sem boa saúde, tornando-se grandes conhecedores e enaltecedores das trevas. É melhor reinar no inferno do que servir no céu. John Milton. Ficha 22 caso, Thomas Chatterton sexo, masculino ano, de 1752 a 1770 naturalidade, Bristol, Inglaterra, breve resumo. Nascido órfão de pai, seu pai faleceu 3 meses antes do seu nascimento. Thomas desenvolveu-se diferente das outras crianças de sua idade. Não gostava de brincar, era mal-humorado e passava horas parado em um único local, motivo que levou a ser considerado retardado pelos mais próximos. Apesar da estranheza, sua mãe foi sua primeira professora, e, aprendendo a ler com 11 anos de idade, o jovem passou a escrever para o Bristol Journal. Thomas era Calicionada de Antigas Modos Romanos e estudava a arte negra de Cornelius Agrippa. Aos 13 anos de idade já escrevia poemas interessantes e desde que aprendeu a ler passou a devorar centenas de livros, principalmente os que carregavam textos medievais. Não fez muito sucesso usando seu nome verdadeiro, diferente do que aconteceu ao adotar o pseudônimo Thomas Rovey. O menino disse ter encontrado os antigos manuscritos de um monge do século XV chamado Thomas Rovey. A invenção foi o seu maior sucesso. Após várias editoras rejeitarem suas obras, resultando em fracasso e dificuldades financeiras, Thomas se suicidou consumindo arsênico aos 17 anos. 7 anos depois de sua morte, seu pseudônimo, Thomas Rovey, foi venerado pelos críticos literários. OBS. Não vejo Thomas Chatterton como possuído por Caim, pois segundo relatos, apesar de ser uma criança mal-humorada e de hábitos estranhos, ele tinha um bom coração. Mas existem possibilidades de Caim ter influenciado o jovem nas artes negras de Cornelius Agrippa e no suicídio. Friso que é raro uma criança com apenas 11 anos escrever regularmente textos excelentes para um jornal, como se fosse um jornalista experiente. O demônio que anda na Terra é ardiloso, deveras inteligente, dotado de sabedoria milenar, incluindo as ciências ocultas. Ficha 23 caso, Percy Bysshe Shelley sexo, masculino ano, de 1792 a 1822 naturalidade, Sussex, Inglaterra, breve resumo. Amigo do grande poeta britânico Lord Byron, Percy defendia o ateísmo, o que o levou a ser ridicularizado pelos mestres de sua universidade, Oxford, e mais tarde, a ser expulso. O fato ocorreu depois de Percy publicar um panfleto sobre a necessidade do ateísmo, doutrina dos ateus, falta de crença em Deus. Arruinando sua carreira acadêmica, defendeu seus ideais até o fim de sua vida. Percy foi casado com a Ria Westbrook e amante de Mary Wollstonecraft. Porém, num triste dia, a esposa descobriu a traição e não a aceitou. Impulsivamente, Percy abandonou a esposa gestante e fugiu com a amante Mary para o continente. 2 anos depois do ocorrido, em 1816, ainda não conformada com a traição, a Ria se suicidou. Ao saber da tragédia, Percy não perdeu tempo e se casou com Mary, não apresentando nenhum remorso pela perda. Com o casamento, Mary adota o nome Mary Shelley. O ateísta Percy possuía ideias não convencionais. Uma grande prova deste fato é a admiração pelo autor William Godwin, de 1756 a 1836, também possuidor de ideias não convencionais e pai de sua segunda esposa, Mary. Percy faleceu aos 29 anos por afogamento, em julho de 1822. Sua esposa, Mary Shelley, passou a ser responsável pela publicação de suas obras. OBS.
Mary Shelley é a autora de Frankenstein ou Moderno Prometo. Muitas pessoas não sabem que a sua primeira publicação teve apenas 500 exemplares. A obra foi publicada em 1 de janeiro de 1818 por uma pequena editora londrina e não trazia o nome do autor. O prefácio foi redigido pelo próprio Percy Bysshe Shelley. Um ano depois da morte de Percy, em 1823, a edição de Frankenstein foi publicada com o nome de Mary Shelley. Não seria Percy Bysshe Shelley o verdadeiro pai da criatura? Liguei tais fatos ao pesquisar a vida do poeta Percy, da escritora Mary Shelley e do anarquista filosófico William Godwin, pai de Mary. As ligações da obra Frankenstein com a vida real de Percy são imensuráveis, pois parece que não houve desprendimento do autor com a obra, que relatou suas ideias pessoais em relação ao ateísmo e a trazer falecidos de volta à vida, além do fato marcante de sua expulsão da Universidade de Oxford bater com o tratamento dado pelos professores às ideias sobre a alquimia da personagem Victor Frankenstein. Saliento que não deixam de ser conjecturas minhas. Não seriam Victor Frankenstein e sua criatura alter egos de Percy? Será que ele não se sentirá culpado pelo suicídio da primeira esposa? Note que em Frankenstein, o monstro sempre está próximo de seu criador, mas o pai da besta nunca conseguia alcançá-la, por mais que se esforçasse. Poderia ser um sentimento profundo de culpa que Percy carregava pela morte de Harriet, algo irrevogável e inalcançável, já que ela jamais retornaria à vida. Enxergo o demônio Caim em todas as letras desta tétrica história. Quanto a mim, o que me surpreende é não ter naquele momento, em lugar de perder-me em lamentações, dado vazão a meus instintos de perversidade e a meus impulsos de investir contra toda a humanidade e perecer na tentativa de aniquilá-la. Mary Shelley. Frankenstein. Ficha 25 caso. Robert Louis Balfour Stevenson. Robert Louis Stevenson. Sexo. Masculino ano. De 1850 a 1894 Naturalidade. Edimburgo, Escócia. Breve resumo. Robert foi o criador de O Médico e o Monstro, 1886. E, como poucos, escreveu explicitamente sobre a dualidade interna do ser humano. Do mesmo modo que Mary Shelley se inspirou em O Castelo de Otranto de Horace Walpole, criador do gênero gótico, Robert Stevenson se inspirou na produção de Shelley. Assombrado pela tuberculose e pela asma, doença que o acompanhou por vários anos, Robert escreveu em poucos dias O Médico e o Monstro, deitado em sua cama. Como ninguém, escreveu perfeitamente as loucuras causadas entre a dualidade do bem e do mal em uma única pessoa. Mortes, agressões e repugnância pelo ser humano. Infelizmente, Robert faleceu com apenas 44 anos, vítima de um ataque cardíaco. OBS. Minha única observação para este caso é que Robert possuía o conhecimento do demônio Caim e usou o Dr. Henry Jekyll e o tétrico Hyde como metáforas. Estariam suas doenças e morte prematura correlacionadas com o demônio que anda na Terra? Ficha 26 caso. Edward Alexander Crowley, Aleister Crowley, sexo, masculino ano, de 1875 a 1947 Naturalidade. Warwickshire, Inglaterra, breve resumo. Crowley foi um famoso ocultista britânico, iniciado em sua juventude nas artes negras por uma velha bruxa, descendente das antigas bruxas de Salem. Crowley disse por várias vezes ter sido possuído pelo demônio. Foi amigo do escritor português Fernando Pessoa, de 1888 a 1935, também bastante conhecedor das artes ocultas. Com uma inteligência fora do comum, podendo ser comparada do jovem autor Thomas Chatterton, já lia a Bíblia aos 4 anos de idade. Como um exímio estudioso, ainda na juventude aprendeu hebraico, latim e grego. Apesar de vir de uma família cristã, destacou-se no meio literário pelos rebuscados textos pornográficos. Como membro da Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, Golden Dawn, uma ordem pagã, Crowley progrediu assustadoramente e passou a adotar o hábito de invocar demônios no seu apartamento em Londres. Creio que um deles foi inesperado, aquele que não respeita os seres humanos, e muito menos, um pentagrama. Este ser era o filho de Lilith com Satanás, Caim. Crowley viajou pelo mundo, Nova York, México, Alemanha, Egito, Itália, Escócia, Ceilão. Aprendeu praticamente todas as filosofias religiosas, e com certeza, foi um dos homens que mais influenciou as bandas de rock, assim como vários compositores e escritores. Ele foi um dos maiores multiplicadores dos desejos de Lilith, e um dos poucos que afirmaram terem sido possuídos pelo demônio. OBS. Crowley tinha o poder de invocar tanto demônios quanto seres extraterrestres. Era usuário de drogas e fontes diziam ter sido praticante de rituais satânicos e orgias, o que resultou em sua expulsão da Itália pelo próprio ditador Mussolini, de 1883 a 1945. Curioso e muito perturbador foi o fato de ele ter tido apenas uma filha que sobreviveu, a primeira do primeiro casamento, batizada de Nuit Mata Toore Kat Sapfo Jezebel Lilith Crowley. Encerro essa ficha sem mais palavras para este caso. Ficha 27 caso, Robert Lamarca Rodrigues sexo, masculino ano, de 1932 a 1965 Naturalidade. Lisboa, Portugal, breve resumo. Aparentemente, Robert era uma pessoa normal, religioso, trabalhador e pai de família. Aos 16 anos de idade adquiriu o costume de capturar animais nas ruas, fato que ocultou de sua família. Pegava cães, gatos e pássaros e os escondia no porão de sua casa para torturá-los. Relatos dizem que Robert colocava um caldeirão com água em cima de uma grande fogueira e,
Quando a água estava em ponto de ebulição, ele amarrava os pobres animais pelas patas e os jogava dentro, deixando-os até a carne se desprender totalmente dos ossos. Alguns vizinhos relataram que Robert mudou drasticamente da noite para o dia. Num sábado ensolarado de 1965, precisamente às 8 horas da manhã, a família Rodrigues se levantou e tomou seu café matutino, mas algo lhe preocupava. Robert estava ausente. 1 hora e meia depois, Robert surgiu do porão como um espectro. Com os olhos aquosos e fixos, deixou reluzir o brilho da ponta do machado que escondia nas costas. Caminhou até a esposa Graziela Maria Rodrigues, e com um único golpe desferido, decepou sua cabeça. O mesmo foi feito com os 2 filhos pequenos, Bianca e Jonas, ambos de apenas 5 anos. Jacinto, que tinha apenas 9 anos, correu para o quarto e se escondeu atrás da cama. De joelhos, rezou o Pai Nosso. Robert procurou o filho desesperadamente em todos os cômodos da casa, incluindo o quarto onde ele estava rezando e, como um milagre, não o encontrou. No final da tarde, a polícia chegou ao local e achou os cadáveres. Robert estava enforcado com um cinto, pendurado no lustre da casa, e o jovem Jacinto ainda ajoelhado atrás da cama, com os olhos fixos e aquosos como os de seu pai. Alguns dos relatos que colhi de vizinhos e pessoas próximas da família, Robert parecia outra pessoa e até sua aparência modificou, disse Margarete Belzenic, de 58 anos, vizinha. Se o diabo realmente existe, ele era sua encarnação, disse Manuel Belzenic Fonseca, de 29 anos, vizinho de Robert e filho de Margarete Belzenic. Lembro até hoje do dia em que ele veio aqui na mercearia e me encarou. Seus olhos brilhavam como chamas. Passei muito mal naquele dia, disse Manuel Augusto de Souza, de 63 anos, dono da mercearia do Porto. Da janela do meu quarto, eu via o Robert correndo atrás dos gatinhos e dos cães, e era sempre à noite. Teve um dia que ele deu uma paulada na cabeça de um gatinho. Acho que ele o matou, disse Fabiano Júnior da Cruz, de 9 anos, amigo de Jacinto Rodrigues. Em 12 anos de carreira, nunca tinha visto uma cena tão macabra quanto aquela, disse o policial Batista de Melo. Cuidaremos do pequeno Jacinto Rodrigues que, apesar do seu comportamento arredio, parece ser um bom garoto, disse a assistente social Ana Lúcia Barbosa. OBS. Faz 6 anos que acompanho o garoto Jacinto Rodrigues, hoje com 15 anos. Ele é muito estudioso, além de ser um escritor de talento. Trabalha em uma gráfica de Hortolândia e consegue se manter muito bem com seu salário. Mas algo nele me incomoda, pois às vezes noto certa estranheza em seu olhar. De uma hora para outra, sua face parecia ser a de outra pessoa que, com um sorriso malicioso, zombava de mim. Queria não acreditar que Jacinto está sendo possuído pelo demônio Caim, assim como seu pai aparentemente o foi. Ficha 28 caso, James Douglas Morrison, Jim Morrison, sexo, masculino, ano, de 1943 a 1971, naturalidade, Melbourne, Flórida. Breve resumo. Místico, compositor, escritor e poeta de Morrison foi um dos vocalistas mais irreverentes e surpreendentes da história do rock and roll. Meu interesse principal nesse ídolo é o fato de ele ter afirmado por diversas vezes ter sido possuído por um índio, ainda na juventude. Morrison era rebelde e adorava a liberdade de tal maneira que chegou a expor seu órgão genital em uma apresentação para centenas de pessoas. Para criaqueo de bond the doors, Morrison se inspiru no livro The Doors of Perception, as portas de Percepco, de Aldous Huxley, 1894-1963, que por sua vez se inspiru no verso de poema de William Blake. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é, infinito. Além de fugir completamente das regras, Morrison era consumidor de drogas. No dia 3 de julho de 1971, aos 27 anos, foi encontrado morto por overdose em sua própria banheira. Foi constatado que Morrison morreu de ataque do coração, mas existem controvérsias. Algumas pessoas dizem que foi assassinato, outras que forjou a própria morte. Mudou-se de país, mudou de nome e tornou-se um célebre autor de livros. Teorias não faltam. Quando Morrison afirmava ter sido possuído por um índio, descrevia a cena com detalhes, relatando muito sangue e mortos. Os pais de Morrison diziam que isso era um pesadelo, mas verdade ou não, isso influenciou a vida do cantor, que chegou a incluir o acontecimento em letras de músicas e outros escritos. Chamam atenção seu modo de vida, sua grande intelectualidade e a estranha morte, a legião de fãs, os ataques verbais constantes aos polícias e a sua alegria em ser preso, além de não levar as gravações de suas músicas a sério. Comprovo tal fato ouvindo a música original Five to One, na qual se ouvem soluços, como os de um embriagado. Seria possível um homem com tamanha inteligência mentir que foi possuído por um espírito, ainda na infância? Ovs, índio, chamou Caim. É sabido que Caim possuía uma marca, segundo a Bíblia, que o distinguia das outras pessoas. Teria Morrison confundido a feição de Caim com um índio? São essas cruéis dúvidas que levarei para o túmulo. Sobre o sinal de Caim, Gen. 4:15, é estranho o trecho do Gênesis que diz que Deus deixou uma marca em Caim, destacando dos demais para que, se fosse encontrado, não fosse ferido. Ou foi apenas marcado para que os que o encontrassem soubessem quem ele era de verdade? Afinal, o que seria esta marca?
Ficha 29 caso, Jacinto Rodrigues sexo, masculino ano, de 1954 a 1977 naturalidade, Hortolândia, São Paulo, breve resumo, filho do assassino e suicida Robert Lamarca Rodrigues, ver ficha 27, Jacinto cresceu como um garoto normal, apesar das constantes crises de depressão. Religioso e escritor, Jacinto era perdidamente apaixonado por uma garota de nome Maria Isolda, vizinha e amiga de infância. Mas o destino prega peças, e nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos que acontecessem. Maria Isolda se apaixonou pelo Gilberto Tristão e, em pouco tempo, eles se casaram. Friso que o demônio Caim possui uma predisposição para possuir o corpo dos mais fragilizados que têm certa tendência para negatividade ou maldade. Enfim, vítimas frágeis do demônio milenar. No caso de Jacinto Rodrigues, o suicídio foi o seu crime e o provável ingresso para a entrada no inferno, o que me leva a uma dúvida. O castigo do fogo para esses possuídos que se suicidaram ou assassinaram é o mesmo dos assassinos e suicidas que não foram possuídos e manipulados por Caim. Existiria uma redução na pena? OBS. Observei Jacinto Rodrigues durante alguns anos quando esteve aos cuidados da assistente social Ana Lúcia Barbosa, pois foi o único sobrevivente da sua família após a terrível chacina. É difícil, mas não raro, Caim possuir mais de uma pessoa de uma única família. Concluí esse caso após conhecer o detetive de polícia Rafael Monte Serquilo, que veio de Hortolândia especialmente para investigá-lo. Se não fosse por ele, eu não saberia do final trágico de Jacinto. Rezo para que Deus tenha piedade de sua alma. Nos manuscritos que Rafael me apresentou, pude verificar trechos de uma novela intitulada Death of the Soul, O Triste Fim de um Escritor, de nenhuma forma escrita por Jacinto, e sim por Caim, que usou o pseudônimo que aparece 63 vezes na Bíblia, Seol ou Sheol. Zombeteiro, ele usou o código que os escritores da Bíblia usaram para não designar diretamente o seu nome que, por certo, somente um grande estudioso descobriria. Pelos sinais, essa mensagem era para mim. Foi ele quem antes me descobriu, e não o contrário como deveria ser. Não me arrependo de tais pesquisas, mas temo pelos atos de fúria que me assolam constantemente. Meu fim, de certo, será igual ao dos condenados dessas fichas. A vida de Rafael Monte Serquilo será penosa, pois vejo o mesmo triste fim para ele. Ezequiel 31:2.16 Ao som da queda, fiz tremer as nações, quando fiz passar para o além com os que descem a cova, todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas se consolavam nas profundezas da terra. Diário, 3 de fevereiro de 1979. O texto que reproduzirei abaixo me fez sentir calafrios. Pelos indícios, ele foi escrito e depois apagado da ficha de número 30, mas o seu escritor usou tanta força pressionando a ponta do lápis contra a folha que as marcas ficaram nítidas. Com o lápis, rabisquei levemente as marcas e um novo texto foi se reproduzindo. Sem dúvida, não foi escrito pelo Dr. Murial, e sim pelo demônio Caim. Não tenho mais dúvidas de que foi ele o causador do suicídio do doutor, o que me fez lembrar o nosso encontro no restaurante, quando notei seus olhos fixos brilhando como duas pequenas bolas de fogo. Estava possuído. Destaco sublinhando a última frase, com certeza escrita por Caim. Se alguém estiver lendo este diário, digo que as palavras do texto são extremamente fortes. Peço, por gentileza, que se sente confortavelmente e respire fundo antes de começar. Sinto nojo da raça humana. As flores, os animais, o cheiro e toda essa tal beleza que da terra emana me causam náuseas. Meu trabalho é cauteloso, vagaroso e eficiente. Quem neste miserável mundo seria capaz de derrotar o milenar filho de Lilith e Samael, o mais poderoso dentre todos os demônios? Quais anjos me enfrentariam? Aqueles miseráveis que selaram a tumba eterna de meus pais ou os pobres humanos imortais? Zombo e influencio todos, sempre que desejo. Pronuncio todas as línguas e conheço todas as ciências e artes deste mundo. Estou nos livros, nos retratos e nos filmes. Posso ter várias aparências. Sou homem e também mulher. Presenciei a destruição causada pelo Criador das cidades que desejei governar, Sodom e Amora. Influenciei o primeiro holocausto e criei o holocausto atribuído a Adolf Hitler. Fui chanceler e ditador alemão. Não perdi tempo e, num sopro, influenciei Idi Amin Dada Oumei, militar e ditador de Uganda. Sou canibal, sou vampiro, bebo sangue quente, ando nas chamas e ouço as lamúrias de todos desse mundo desprezível. Há 2 milênios, conheci o homem chamado Jesus Cristo, e possuí um dos seus apóstolos, aquele em quem ele mais confiava. Vi de perto o homem sendo crucificado e abandonei o corpo do apóstolo que logo em seguida se suicidou. Durante toda a história da humanidade influenciei reis, generais, ditadores, presidentes, escritores, cantores, pintores e quem mais desejasse. Este sou eu, poderoso, inteligente, belo, antigo, imortal e narcisista. Caim, Caim, Seol, Sheol ou Sheol, tanto faz, verás meu nome e rosto de diversas formas, em lugares em que estarei por toda a eternidade. Em todas as guerras, nas piores chacinas, na fome, na dor e nos milhares de suicídios que causarei, lá estarei. Ficha 30 caso, Murial Santi sexo, masculino ano, de 1901 a 1977 naturalidade, Palma de Maiorca, Espanha, breve resumo. Primeiramente, digo que é muito difícil escrever sobre mim mesmo e, neste lastimável estado, não sei dizer se o que escrevo é coerente para ser estudado no futuro.
Serei breve, pois os ataques são constantes, e a qualquer momento estas palavras poderão ser redigidas não por mim, mas por um ser asqueroso. Sou um grande estudioso da Bíblia, possuo vários diplomas e me graduei em várias áreas, mas infelizmente o sobrenatural me perseguiu e me possuiu. Escrevo na velocidade de um furacão, pois minhas mãos já estão trêmulas e minha nuca dormente, sinais que indicam a aproximação do demônio Caim. É triste saber desses sinais neste estado de terror, sinais que procurei por tantos anos. Felizmente, tudo termina aqui para o mesquinho Dr. Muriel, pois o seu fim se aproxima. Capítulo 8. De frente com a besta e outras descobertas. Diário, 4 de fevereiro de 1979. Apesar do meu mau humor rotineiro, acordei deveras disposto. Senti o aroma da manhã enquanto observava algumas nuvens encobrindo o sol. Vi da janela do meu apartamento os transeuntes passando como formigas que trabalham para suas rainhas em troca de alimento e moradia. Uma cena robótica e cansativa de olhar, quase hipnotizante. Mas apesar do aroma fresco dessa manhã, algo me perturbou. Uma neblina estranha que pairou naquele cenário cinzento salpicado de prédios. Por causa da ferrugem, fechei com certo esforço a janela da minha sala, livrando meus olhos da neblina. Neste exato momento, estou na cozinha, escrevendo e bebendo um copo de água como café da manhã. Sinto um odor estranho, muito semelhante ao do gás de cozinha, mas não possuo nenhum bujão de gás no apartamento. Olhando novamente para a data no meu diário, 4 de fevereiro, e com certa tristeza, lembrei que está a data do meu aniversário. O que comemorar? Sozinho, doente, sem comida e agora com 49 anos. Sinto saudades de Hortolândia, do meu amigo ruivo e do meu antigo apartamento. Sou um prisioneiro nesta maldita cela chamada solidão. Estou cansado e não é só um cansaço físico, mas também mental. Não sei mais o que fazer neste maldito lugar, pois tudo perdeu sentido e não sei em quem mais acreditar. Se o demônio Caim faz tantas atrocidades com seres humanos desde tempos imemoriais, o que Deus faz para nos ajudar? Apenas nos olha lá de cima e nos vê como formigas, assim como fiz minutos atrás da janela do meu apartamento? Ou nos deixa à mercê desse demônio para lutarmos com unhas e dentes e mostrarmos que somos guerreiros? Só que guerreiros mortos não têm nenhum valor. Nenhum dos nomes fichados conseguiu derrotar esse ser demoníaco. Às vezes me pergunto quantos mais o enfrentaram. Quantos nomes estariam em sua lista? Quem sou eu para tentar enfrentá-lo? Não vejo mais nenhuma expectativa de vida para mim. Sem esposa, sem filhos, sem dinheiro e cheio de problemas. Talvez a melhor escolha seja o fim. O cinto de couro que há muito tempo não me serve será muito mais útil noutro lugar. Por um motivo desconhecido não fui possuído por Caim, mas mesmo assim ele venceu, pois hoje será meu fim. Diário, 4 de fevereiro de 1979. Sim, não me suicidei, muito pelo contrário, ganhei a vida, mas ainda não sei muito bem o preço que pagarei, visto que nada é de graça. Ah, você deve estar perdido, sem saber do que estou falando. Tentarei contar em detalhes o que ocorreu nestas quase 5 horas. Acredito que fossem umas 8 horas da manhã quando iniciei os preparativos para o meu suicídio. Eu me enforcaria com um cinto, e a estas horas deveria estar dependurado na cozinha. Mas alguns segundos antes de realizar meu plano, alguém veio me visitar. Antes de contar quem era essa visita, ressalto que não aumentarei nem diminuirei os fatos ocorridos. Logo pela manhã, assim que parei de escrever no diário, senti que o estranho odor tinha aumentado, o que não interferiu em meu plano de suicídio. Subi em uma cadeira, entrelacei uma das extremidades do cinto de couro em meu pescoço e transpassei uma ponta da outra extremidade num cano de ferro próximo do teto. Quando me preparava para pular da cadeira, um homem completamente nu entrou pela porta da cozinha. Fiquei pasmo, assustado e arrepiado, pois este homem era possuidor de um tom de pele anormal, avermelhada, e o mais estranho eram as marcas negras em seu corpo e rosto, semelhantes às tradicionais tatuagens. Eram estranhas letras ou, quem sabe, uma língua estrangeira que fugia ao meu conhecimento. Seu corpo era bem definido, parecendo ter sido esculpido por um grande artista, lembrando muito a famosa obra de Michelangelo Buonarroti, intitulada David. O mais esquisito é que mal conseguia encarar seus olhos estranhos, luminosos, vitrificados e medonhos. Sua face apresentava sarcasmo, e seu caminhar parecia tão leve que a impressão era que flutuasse. Não demorou muito para eu entender que aquele era o bíblico e milenar Caim. O fato mais intrigante era que aquele ser estava na minha cozinha me encarando com um sorriso desprezível. Um turbilhão de ideias invadiu meu cérebro atordoado. Ele tentaria me possuir? Estava ali apenas para assistir de camarote ao meu suicídio ou para mostrar que estava ciente das minhas investigações? O fato foi que, a uns 3 metros de distância, com apenas um leve gesto e sem me tocar, o demônio arrebentou o cinto de couro que estava em torno do meu pescoço. FOIAIK Tive Plena Conscientia de K Era Kayan.
Num reflexo, saltei da cadeira e arremessei com toda a força contra o demônio, que mesmo sendo atingido permaneceu intacto e com o mesmo ar de deboche. Naquele momento me senti um verdadeiro idiota. Afinal, quem diabos é você? Perguntei confuso. Ele vociferou com sarcasmo, diabos, e continuou a falar, sou uma sombra. Venho de outras eras, do cosmopolitismo dos moneras. Pólipo de reconditas reentrâncias, larva de caos telúrico, procedo da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. Com um pouco de saliva cotidiana mostro meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins da planície e o animal inferior que urra nos bosques é com certeza meu irmão mais velho. Quis compreender, quebrando estéreis normas, a vida fenomênica das formas, que, iguais a fogos passageiros, luzem, e apenas encontrou na ideia gasta, o horror dessa mecânica nefasta, a que todas as coisas se reduzem. Brancas bacantes bêbedas o beijam. Suas artérias írsicas latejam, sentindo o odor das carnações abstêmias, e à noite, vai gozar, ébrio de vício, no sombrio bazar do meretrício, o cuspo afrodisíaco das fêmeas. No horror de sua anomala nevrose, toda a sensualidade da simbiose, uivando, à noite, em lúbricos arroubos, corno no babilônico Sansara, lembra a fome incoercível dos lobos. Provo desta maneira ao mundo odiento pelas grandes razões do sentimento, sem os métodos da abstrusa ciência fria e os trovões gritadores da dialética, que a mais alta expressão da dor estética consiste essencialmente na alegria. Continua o martírio das criaturas, o homicídio nas vielas mais escuras, o ferido que a hostil gleba atriscarva, o último solilóquio dos suicidas, e eu sinto a dor de todas essas vidas em minha vida anônima de larva. 4 Depois de ouvir o recital, desisti dos planos de investir contra ele, enquanto pensava em Deus, afinal, porque ele não interferia naquele momento. Senti-me desprotegido, frágil. Caminhando em minha direção, o demônio pressionou gentilmente seu polegar esquerdo sobre o meu peito, pôs a mão direita sobre minha cabeça e, com eloquência, iniciou um ritual murmurando palavras desconexas numa diabólica oração. Ele parecia estar em transe. Senti-me o sanguila nas veias e as mandíbulas completamente emporodas. Para aumentar o desespero, Maverick apareceu atrás da criatura, e, mesmo sem olhar para trás, Caim sentiu sua presença. Estranhamente, parecia conhecê-lo. O que faz aqui, ser odioso? Disse a criatura. Temendo que Caim investisse sua fúria contra o pobre Maverick, agarrei-o pelo pescoço num gesto insano. Foi aí que percebi que não só a sua aparência mas também a consistência pareciam a de David de Michelangelo. Sem muito esforço, Caim me empurrou violentamente sobre a mesa da cozinha, causando vários ferimentos em meu dorso. A presença de Maverick deixou a criatura assustada, como um animal acuado. Então eles começaram a discutir em uma língua que jamais ouvirá, e foi neste momento que Suzette apareceu. De animal acuado a criatura virou fera, investindo toda sua força contra os dois e arremessando-os contra a parede. Suzette estava muito ferida. Mesmo assim, levantou-se e investiu contra o demônio. Naquele momento, presenciei a cena mais terrível de toda a minha vida. Com a mão esquerda, ele segurou Suzette pelo crânio e esmigalhou sua cabeça, deixando o corpo ensanguentado caído no chão. Maverick se levantou e investiu mais uma vez contra o demônio. Quando viu que ele se preparava para destruir seu crânio, como um relâmpago Maverick abriu a camisa e mostrou um símbolo em forma de pentagrama tatuado no peito, fazendo a criatura regalar seus olhos inumanos. Num gesto de desespero, Caim se jogou contra a janela fechada da sala causando um estrondo ensurdecedor, espalhando estilhaços pelo chão. Apesar da dor intensa, caminhei rapidamente até a janela para ver a queda do demônio, mas a criatura desaparecera como num passe de mágica. Ajoelhado, Maverick olhava para Suzette. Não notei tristeza em seu olhar, mas sim muito cansaço. Apesar da minha experiência como detetive, não conseguia me acostumar com as cenas de morte. Ao olhar novamente para os restos de Suzette, senti ânsia e vomitei, e o vômito causou uma nova dor. Sentia como se os ossos deslocados arranhassem minhas entranhas. Percebendo meu desespero, Maverick segurou minha mão e disse baixinho ao meu ouvido palavras desconhecidas. Depois que me senti melhor, comecei a lembrar dos fatos ocorridos e notei que a cena na sala do meu apartamento foi semelhante aos piores filmes de horror. Maverick se sentou ao meu lado e começou a falar coisas em que jamais acreditaria se há alguns minutos não tivesse passado pela terrível experiência de ficar frente a frente com a besta. Logo no início da conversa ele me fez um alerta. Tome conta da sua alma, pois o demônio fará de tudo para roubá-la, já que ele te deu um grande poder. Diário, 4 de fevereiro de 1979. Espero que você não se choque com o que direi, mas Maverick confessou que era o bíblico Lameque, o homem que assassinou Caim e o mandou para a morada dos seus pais. Ou seja, ele foi o segundo assassino da história da humanidade. A diferença foi que assassinou o mal encarnado em forma de homem. Seu gesto, por incrível que pareça, acabou trazendo benefícios para Caim, pois como espírito ele adquiriu o poder de andar nas trevas ou na terra quando bem entendesse e de se apresentar em sua forma real como matéria sólida, mesmo sendo apenas espírito. Maverick disse que Caim é o demônio mais ardiloso e sanguinário de todos, por nunca ter ficado ao lado de Deus como os outros demônios, que são anjos caídos. Ele me explicou que existem 3 categorias de anjos:
os que estão ao lado de Deus, os que estão no inferno e os que estão na terra. As últimas duas categorias podem ser intituladas anjos caídos. Maverick contou que ao assassinar Caim, livrou sua cidade da perversidade de seu fundador. Assim, quando faleceu e abandonou a matéria, elevou-se ao plano dos anjos de Deus, mas por ter cometido assassinato decaiu para a terra. Ele também pode possuir corpos, mas somente os de pessoas que faleceram recentemente. Espantado com a confissão, perguntei se o corpo que estava usando agora era o de um defunto e a resposta foi positiva. Quando possuo um corpo que faleceu recentemente, ele se regenera e passa a ganhar vida novamente, disse ele. No caso daquele corpo que estava usando, seu dono Maverick morrera devido a uma parada cardíaca por overdose. Ele ainda disse que o mais difícil em possuir um corpo era acabar com seu vício, pois até hoje, mais de um ano depois de possuí-lo, ainda não tinha conseguido acabar com o vício do consumo das drogas. Além de Lameque existem outros anjos caídos, mas o nome de um grupo que ele pronunciou me chamou a atenção, Black Angels, o grupo que me salvou da morte e me acolheu por alguns dias. É muito estranho imaginar que anjos curtem rock e usam drogas, mas, como ele disse, eram de uma categoria diferente, abaixo do nível dos que estão ao lado de Deus e acima dos que estão ao lado de Lilith e Samael nos confins do inferno. Lameque pegou uma Bíblia e pediu para que eu lesse Gênesis 4, 23 e 24. Li o versículo e notei que se referia a ele, estampando-se um alargado sorriso na face do rapaz. Gênesis 4, 23 e 24 e disse Lameque às suas esposas, Hades e Lá, ouvi-me, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Para piorar a confusão em minha mente, Lameque disse que o travesti Suzette também era um dos anjos caídos e que seu nome real era Yeialel. Ele tinha nascido anjo e era mais antigo do que o próprio Caim. Seu pecado foi ter sido enganado pelo querubim Samael e, juntos, terem criado uma política que ia contra as ideologias do Criador, não seguir ordens e punir severamente os seres humanos por qualquer tolice que cometessem. Eles queriam se sobrepor aos mandamentos do Supremo. Furioso, Deus expulsou do paraíso milhares de centenas de anjos que apoiaram essa ideia, incluindo Samael, o líder da revolução que se tornou maioral no inferno. Por não ser tão perverso e por ter sido confundido por Samael, Yeialel teve um castigo menor, permanecer eternamente na terra sendo guarda-costas dos seres humanos e enfrentar as forças de Samael e de seus lacaios. Foi a partir daí que passou a possuir os corpos daqueles que faleciam recentemente, tornando-se amigo e companheiro de Lameque em várias batalhas travadas contra as forças do mal. Depois da explicação tudo começou a fazer sentido, inclusive o olhar sereno que Lameque lançou para o cadáver de Suzette, pois não foi Yeialel quem faleceu na briga, mas um corpo que já perderá a vida antes. Bom, penso que agora você acreditará com mais facilidade no que vou dizer. 30 minutos após o ocorrido, um homem obeso, de uns 130 quilos, calvo, apresentando alguns ferimentos na parte superior da cabeça, usando óculos escuros com uma das lentes quebradas, calça e jaqueta de couro preta, descalço de um pé e o outro calçando um coturno, apareceu na porta da frente da minha sala. Era Suzette, ou melhor, Yeialel, já com seu novo corpo, um homem que acabará de ser atropelado em uma rua próxima do nosso prédio. Lameque sorriu ao ver o amigo. Parecia que se conheciam apenas pelo olhar ou por alguma espécie de aura que circundava os seus corpos. Seria mentira se não dissesse que nos abraçamos como 3 amigos milenares. Eu não sentia mais a terrível dor dos ferimentos, muito pelo contrário, estava me sentindo bem como nunca me sentirá antes. Lameque e Yeialel sorriram e procuraram um espelho pelo pobre apartamento, achando alguns cacos no chão do banheiro. Yeialel estendeu o pedaço de espelho como se me oferecesse um grande presente e pediu que me olhasse nele. Para minha surpresa, quem estava refletido no caco era um homem de aparência bem mais jovem e saudável. Yeialel disse que Caim possivelmente estava tentando fazer com que eu me tornasse o seu arauto, ou seja, uma espécie de escravo com poderes, mas Maverick entrou no apartamento e acabou atrapalhando o ritual do demônio. Mesmo assim, acabei me tornando um imortal. Eles disseram que minha aura estava completamente diferente e que meu corpo seria o mesmo para sempre. Aquele foi um grande presente, mas não sei até quando a alegria irá durar. Lameque disse que um dos piores castigos é ser eterno e ter a plena consciência disto, pois os espíritos dos humanos também são eternos e trocam de corpo quando eles falecem, mas na forma de humanos não possuem a consciência do ato. O tempo não existe para os imortais. Hoje sou um novo homem, mais jovem, forte e saudável. A única coisa que desejo fazer pelas próximas 3 décadas é curtir a vida ao máximo, depois pensarei no resto. Com a vida que eu estava levando não duraria muito tempo e se Caim não interrompesse meu plano de suicídio, não estaria escrevendo agora. Contei meus planos para Yeialel e Lameque, que me compreenderam e disseram para eu tomar cuidado com o demônio, porque ele poderia estar em qualquer lugar onde eu estivesse e que jamais me deixaria em paz. Eles também estariam sempre próximos, e Lameque me aconselhou a procurar os Black Angels, oferecendo um cartão do grupo, com telefone e endereço. Eles me forneceriam toda a assessoria de que eu precisasse, fosse dinheiro, aconselhamentos ou mesmo um bom advogado. OBS. Algo que gostaria de ressaltar é que, segundo Yeialel e Lameque, os anjos caídos possuem qualquer corpo recém-falecido, seja de homens, mulheres, idosos, crianças, drogados, homossexuais, empresários, músicos, cientistas etc.